Estamos iniciando mais uma sessão do Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina, pelo modo de videoconferência, transmitido simultaneamente pelo YouTube, no dia 11 de dezembro de 2020. Eu cumprimentar inicialmente o eminente vice-presidente e corregedor regional deste tribunal, desembargador Fernando Carione. Cumprimento também o juiz Celso Kipper, o juiz Rodrigo Fernandes, o juiz Luiz Francisco Miranda, o juiz Marcelo Pons Meirelles e o juiz Renato Boabay. Cumprimento efusivamente o eminente procurador regional eleitoral, doutor André Stefani Bertuol. Os advogados presentes, doutores Tiago Marques e Gustavo Duarte, servidores deste tribunal, na pessoa do secretário judiciário Maximiliano Sobral, demais presentes, pessoas que assistem a esta sessão, declaro abertos os trabalhos. Nós temos 2 processos com pedidos de preferência e passamos então ao julgamento deles. O número 9 é o recurso eleitoral 0600-229-98-2020. É relator o juiz Luiz Francisco Del Piso Miranda, que tem a palavra para o relatório. Haverá sustentação oral por parte do recorrente, aqui representado pelo doutor Tiago André Marques Vieira. Muito obrigado, presidente. Senhor presidente, senhor corregedor, meus caríssimos colegas, doutor André Bertuol, senhores advogados, senhores servidores. Senhores, cuida-se aqui de um recurso interposto por Tiago André Marques Vieira contra a sentença proferida pelo juiz da Zona Eleitoral lá de Joinville, que julgou procedente o pedido na representação juizada por Richard Harrison Chagas dos Santos por impulsionamento de propaganda eleitoral negativa, condenando ao pagamento da multa, fixada no mínimo legal, né, R$5.000, em conformidade com o disposto no artigo 57C, parágrafo 2º e 3º da Lei das Eleições. Eu não vou discorrer sobre as razões recursais diante da sustentação oral que será elaborada pelo doutor Tiago. Complemento apenas que houve as devidas contrarrazões e que o Ministério Público Eleitoral posicionou-se pelo conhecimento e pelo desprovimento do recurso. No essencial, o relatório do senhor presidente. Eu passo a palavra ao doutor Tiago Marques para a sustentação oral pelo recorrido por até 10 minutos. Boa tarde, excelências. Boa tarde, desembargador Jaime Ramos. Boa tarde, doutor Luiz Francisco, né, relator do nosso processo. E a intenção aqui de discutir, né, o relator deixou muito bem claro, qual é o conceito de propaganda negativa, né? Por quê? Porque a gente não teve nenhuma pessoalização na conduta, né, do post que foi impulsionado, foram colocadas diversas pessoas, houve uma crítica ao uso de diárias, né, que é próprio do discurso político, certo? E a jurisprudência entende, de um certo modo, que falar a verdade, que não mentir, que expor fatos e fazer críticas, muitas vezes ácidas, não são consideradas enquanto propaganda negativa se não for impulsionado. Agora, se isso é impulsionado, isso é considerado propaganda negativa, o que gera uma insegurança jurídica muito grande a qualquer candidato político, né, principalmente porque há uma limitação do discurso na liberdade de expressão, certo? Então, o objetivo aqui é pontuar o quê? Que não se constitui em propaganda negativa, porque foi meramente uma crítica ácida à existência de diárias, tanto que não houve qualquer menção expressa ao senhor Richard Harrison, certo? Além disso, é muito importante destacar que não houve anonimato, que houve preservação da honra e que não há qualquer fundamento ali que possa justificar aquilo ser considerado enquanto uma propaganda negativa, certo? Isso por quê? Porque, como eu disse, não há nenhum ato calunioso, não foi nenhuma inverdade e simplesmente foi feito uma apresentação daquilo que se considera equivocado diante do discurso político. Inclusive, se a gente analisar os comentários feitos ao longo da publicação,
Não houve qualquer repercussão negativa ao representante, ao recorrido. Por quê? Porque muitas pessoas ali vieram falar que estava certo, que deveria existir, que é uma ferramenta importante, que os vereadores precisam viajar. Então, não tem como se considerar isso uma propaganda negativa. O fato que eu destaco aqui, principalmente, excelências, é exatamente essa situação. Por quê? Quando uma situação não é impulsionada, falar a verdade, expor uma crítica ácida, não é considerado propaganda negativa, e no momento em que ela é impulsionada, isto é considerado propaganda negativa. A gente precisa ter uma resposta muito clara a respeito disso, tá? Inclusive, alguns julgados do Tribunal Regional Eleitoral do Pernambuco desse ano, não em situações de impulsionamento, mas em situações que se consideravam propaganda negativa, julgou no sentido que fazer críticas, desde que preservada a honra e que não haja qualquer disseminação de fatos inverídicos, o que é a situação aqui dos autos, né, não foi retratado nenhuma inverdade, só foi exposto a verdade, foi trazida uma transparência à população, não há que se considerar isso enquanto propaganda negativa. Então, por não ser considerado propaganda negativa, entende-se que não haveria necessidade de aplicação da multa e, por isso, deveria o recurso ser provido. É o que tínhamos a sustentar. Muito obrigado. Agradeço e cumprimento Vossa Excelência. A palavra retorna eminente ao relator para o voto. Muito obrigado, presidente. Primeiro, eu parabenizo o doutor Thiago Marques pela sustentação. Temos essa corte quase que diariamente, né, tem enfrentado essas questões, nós temos discutido essa celeuma sobre o impulsionamento de propaganda, sobre se ela possui conotação negativa ou não. Claro que a dose de subjetividade, né, nessas questões é grande, na maioria dos casos. Esse eu penso que é um deles. Outros nem tanto, né? Então, senhores, no caso em foco, essa questão ainda foi potencializada, né, no que eu penso, porquanto, com a liminar do magistrado, essa propaganda foi retirada, tá? Então, não foi possível, né, o acesso ao conteúdo dessa mensagem, e também não houve a descrição, né, desse conteúdo que foi divulgado, né, que tornou, como eu falei há pouco, ainda mais dificultoso, se não inviabilizou a aferição da irregularidade defendida pelos representantes aqui. Entretanto, há um registro virtual dessa propaganda. A inicial sequer trouxe, trouxe apenas o link, né? Mas o representado na sua contestação apresentou, né, uma imagem dessa postagem, e há na sentença do Dr. Gustavo Aracheski um trecho lá que fala numa festa, né, festa das diárias dos vereadores de Joinville, né? Então, como o Dr. Thiago bem sublinhou da tribuna, não foi só o recorrido, né, mas todos os vereadores do município de Joinville foram relacionados nessa tal lista, que foi jocosamente, né, debochadamente, nominada como festa das diárias, né, sugerindo, claro, do uso indevido dos valores recebidos por esses vereadores no pagamento de diárias. Então, claro que isso causa certo desconforto, né, aos mandatários relacionados nessa lista, mas eu não vejo o caráter principalmente negativo, né, que é o que caracteriza o impulsionamento, né? O que eu vejo, né, é um embate em um tom propositivo, né, sobre um tema recorrente
do cotidiano político. Ou seja, um emprego, né, adequado ou inadequado de recursos públicos colocados à disposição do Poder Legislativo municipal, o qual, sob o ponto de vista do candidato representado, era abusivo, né? mas para outras pessoas pode ser entendido como devido e regular, como, aliás, como também disse o advogado da tribuna, o representado, e isso foi devidamente comprovado através dos comentários das pessoas a essa postagem. Então, eu tenho que, no caso, estamos diante da situação de assegurar, né, de homenagear, de prestigiar a liberdade de expressão. E como temos feito nessa campanha, também preservar a intervenção mínima no debate democrático, intervenção mínima da justiça eleitoral, né, no debate democrático travado pela internet. Então, diante dessas considerações, não vi dando a honra e a imagem desses candidatos. Então, o meu voto foi encaminhado, Vossas Excelências, né, de receber pelo provimento, trago alguns precedentes da Corte das eleições desse ano. Então, meu voto é pelo conhecimento e pelo provimento desse recurso para julgar improcedente o pedido que foi formulado nessa representação. Em discussão? Presidente. Juiz Renato Boabaide. Excelentíssimo senhor presidente, minha boa tarde. Desembargador Corregedor, vice-presidente, desembargador Carione, minha boa tarde. Aos demais membros da corte, minha boa tarde também. Doutor André Bertuol, minha saudação. Do Max, em nome de todos os funcionários do tribunal, minha saudação. Ao doutor Tiago também, minha saudação. Excelências, eu ouso divergir do voto do eminente relator, doutor Luiz Francisco Miranda, por entender, tal qual o magistrado da origem. Entendo eu, como o próprio doutor Francisco disse no seu voto e disse agora, da subjetividade do debate, e eu estou, nessa minha rápida passagem pelo tribunal aqui, tentando modular o que eu penso a respeito disso e o que eu vou considerar como conduta vedada ou não. Eu tenho eu olhei o processo, vi o processo, eu vou dar credibilidade ao que um magistrado de primeiro grau lança na sua sentença, dizendo que há uma frase na postagem, que também não dá, que não conseguimos verificar isso, porque foi retirado, né? Dizendo que há uma farra com as diárias. E isso, para mim, no meu ponto de vista, na minha visão, não há nenhuma outra proposição do candidato quando lança a questão da propaganda, não faz nenhuma referência a alguma proposição, alguma coisa positiva que possa ser feito. E eu entendo que essa frase colocada na postagem, conforme afirma um magistrado, o doutor Gustavo, sim, uma questão negativa, e nos modos até da Procuradoria também, eu voto, senhor presidente, pelo desprovimento do recurso, mantendo inalterada a sentença do magistrado de primeiro grau. Como pensa, Excelência? Continua em discussão. Eu vou colher os votos. A partir do eminente relator, o juiz Marcelo Meirelles. Acompanho o voto, Excelência. Desculpe, não deu para ouvir direito. Eu acompanho o relator. Obrigado.
Juiz Renato Babai já votou, divergindo. O juiz Fernando Carione. Presidente, eu acompanho o relator. O juiz Celso Kipper. Senhor presidente, boa tarde a todos. Essas questões do impulsionamento, ou de se trata ou não de uma propaganda negativa, têm nos consumido alguma energia, porque há situações que ficam no limite, né? Se essa postagem tivesse sido feita sem o impulsionamento, não estaríamos aqui debatendo, né? Com certeza, porque está dentro do debate próprio do debate político essa crítica, né? Por outro lado, a questão do impulsionamento que veda, digamos, uma propaganda negativa. Aqui eu vejo uma dificuldade inicial, relatada também pelo relator, aqui nós não temos acesso à propaganda, né? Isso aqui me parece que houve, toda vez que é determinada a retirada de uma veiculação, de alguma forma, precisa manter no processo essa propaganda vedada para que nós tenhamos acesso para poder aquilatar se é o contexto como um todo, todo o contexto da propaganda, né? Porque, assim, há essa frase, digamos, solta. Eu digo solta porque eu não vi toda a propaganda. Há uma farra das diárias, que aqui isso poderia, sim, eventualmente, configurar uma crítica, aparentemente é uma crítica, e poderia configurar uma propaganda negativa, considerando a existência de impulsionamento. Por outro lado, ao que parece, também não se tem certeza disso, não há um direcionamento, como diz o nobre advogado, que está em causa própria, me parece, né? Como diz o nobre advogado, não houve um direcionamento, não houve uma pessoalidade, não houve um direcionamento da crítica a uma pessoa determinada. Então, isso está me fazendo balançar pelo lado de que não seria uma propaganda negativa. Houve uma crítica genérica, mais genérica, generalizada, mas sem direcionada a uma determinada pessoa. Considerando todos esses aspectos em conjunto, e volto a repisar essa questão de que eu não tenho acesso, nós não temos acesso à propaganda negativa, considerando tudo isso, eu peço verem a divergência e acompanho o eminente relator. Juiz Rodrigo Fernandes. Senhor presidente, pois não, acho que o relator gostaria de falar. Eminente relator, por favor. Desculpa, não, é só uma outra questão. Se nós não tivéssemos no processo esse print trazido pelo recorrente na sua defesa, nós, em momento algum, nós teríamos visto essa propaganda, né? Aí nós partimos pelo óbvio, né, que seria um ônus da prova do autor da representação, de no mínimo, que transcrevesse essa se vocês olharem a inicial, tem uma página, lá traz o link lá e mais nada, né, se os representantes tivessem o cuidado de transcrever pelo menos essa propaganda ou fizessem prints, né, disso, seria muito mais fácil para nós enfrentarmos essa questão. Que, de fato, nós caminhamos no escuro, né, aqui, com exceção da frase da sentença, que fala lá em festa das diárias, e é só. Né? Então, era só isso que eu queria acrescentar, senhores. Desculpe a introdução. Muito obrigado. Juiz Rodrigo Fernandes. Senhor presidente, senhores colegas, procurador regional eleitoral, senhores advogados, servidores, muito boa tarde. Conforme o juiz Celso Kipper mencionou, a questão é tormentosa porque nós conseguimos traçar alguns precedentes em termos gerais,
né? Quando ela é propositiva, pode, quando não é propositiva, não pode. O problema é o caso concreto. O caso concreto, ele sempre está caminhando numa linha tênue que vai depender de algumas subjetividades. No caso em questão, eu ia fazer a mesma menção agora feita pelo relator. Não há, com todas as vênias da divergência, nenhum elemento nos autos, com exceção daquela frase mencionada pelo magistrado de primeira instância, um elemento concreto que se possa presumir que nos desse elementos para auferir a negatividade da veiculação. Esse é o ponto número 1. E mesmo que ultrapassado isso, aquela frase da festa das passagens, segundo meu ponto de vista, ela não é direcionada a ninguém específico, ela é uma frase genérica. Então, diante disso, eu peço vênias à divergência e acompanho o relator. Também acompanho o relator, proclamo o resultado. Por maioria de votos, dar provimento ao recurso, vencido o juiz Renato Boabaide. Agradeço ao Dr. Thiago Marques pela presença, estaremos sempre à disposição. Muito obrigado, excelências. Desejo uma boa tarde, profícua de trabalhos a todos aqui, e um abraço, um bom final de semana a vossas excelências. Obrigado, João. Até logo, obrigado. Passamos ao julgamento do número 3, também preferenciado, ao recurso eleitoral 0600 156-24-2020. É o relator, o juiz Fernando Carione, que tem a palavra para o relatório. Está presente o doutor Gustavo Henrique Duarte, que sustentará em favor do recorrido. Tem a palavra o eminente relator para o relatório. Pois não, senhor presidente, senhor juiz, senhor procurador eleitoral, senhor advogado. Cuido de recurso interposto pelo Partido Progressista PP de Florianópolis, sua candidata majoritária, Ângela Regina Renzinhamin Elou, contra a decisão do juiz da 13ª Zona Eleitoral, que julgou procedente representação proposta pela coligação Viva Floripa, DEM, POD, PSD, Republicanos, PSC, para condenar os recorrentes ao pagamento de multa no valor de R$5.000, em razão do impulsionamento de propaganda eleitoral negativa na forma do parágrafo 2º do artigo 57, letra C, da Lei 9.504/1997. O advogado é pelo recorrido, senhor presidente? Sim, pelo recorrido. Pois não. As razões recursais, os recorrentes alegam em síntese que o contexto geral da publicação é propositivo, quando fatos e ações constantes no plano de governo da primeira representada e enaltecendo sua atuação como deputada federal. B. Ao mencionar a atual administração, sem sequer mencionar o termo prefeito ou o nome do candidato da coligação recorrida, a primeira recorrente. Só um minutinho, presidente. Desculpa, presidente, é que tocaram a porta aí, cachorra da minha neta aí. Na letra C, então, estou nas razões recursais. Letra C, o teor da postagem deve ser analisado como um todo. Destacar alguns pontos, como a recorrida fez na inicial, desvirtua totalmente o contexto da publicidade. D. Não houve qualquer ataque ao candidato adversário, tampouco ofensa ou investida à pessoa do gestor, e sim uma breve referência aos atos de gestão, aos quais sequer foram negados pela representante, como bem apontou a sentença. F.
Caso prevaleça o entendimento pela ilicitude da publicação, não há de se aplicar, por uma questão de razoabilidade e proporcionalidade, baseada em tudo que foi exposto acima, a sanção prescrita no parágrafo 2º do artigo 57, letra C, pois o impulsionamento foi cancelado antes mesmo da prolação da sentença, em sinal de inequívoca boa-fé. G. Eventual multa deve ser aplicada solidariamente em relação aos recorrentes, haja vista a publicação ter sido impulsionada pelo Partido Progressista, ainda que publicado pela página da candidata Ângela Min. Requereu o conhecimento e o provimento do recurso para julgar totalmente improcedente a representação e, em caráter subsidiário, requer a aplicação da multa de R$ 5.000 solidariamente em face dos recorrentes. Quanto às contrarrazões da coligação recorrida, eu vou deixar de fazer a leitura, presidente, uma vez que o advogado vai expor nas suas razões que irá apresentar. Com vista dos autos, a Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso, ao entendimento de que a utilização do chamado impulsionamento ou promoção de publicações na rede mundial de computadores, no intuito de atingir um maior número de pessoas, é permitida tão somente para promover ou beneficiar candidatos ou suas agremiações, na dicção expressa e em sentido estrito da parte final do parágrafo 3º do artigo 57, letra C, da Lei 9.504 de 97, sem exceção, não abrangendo assim propaganda eleitoral negativa, nem mesmo eventual crítica, como ocorreu no caso em que fez comparação na área cultural, depreciando-se o candidato a prefeito pela coligação recorrida. É o necessário relatório, senhor presidente. Passo a palavra ao doutor Gustavo Duarte para sustentação oral por até 10 minutos. Gostaria de cumprimentar Vossas Excelências, juízes dessa corte, o ilustre procurador regional eleitoral, serventuários da casa e colegas advogados que acompanham a presente sessão. O caso em tela, como bem relatado pelo desembargador Fernando Carione, é mais um caso de impulsionamento de conteúdo negativo, certo? A ação foi julgada procedente, justamente por ter sido reconhecido o impulsionamento desse conteúdo negativo, tá? O procurador eleitoral, agora no 2º grau, já entende também que o recurso deve ser desprovido por entender que existe, de fato, o impulsionamento do conteúdo negativo. Enfim, são razões para que a sentença seja mantida, né? É importante observar que não há que se falar em ofensa à liberdade de expressão ou até mesmo dano à honra ou à imagem. Não são esses requisitos que caracterizam uma propaganda negativa, né? Até porque a conduta do impulsionamento, o enunciado número 19 dessa corte, ele determina que ele deve ser somente utilizado pelos candidatos ou coligações, exclusivamente, grifa-se essa palavra, com o fim de promovê-los ou beneficiá-los, sendo vedada sua contratação para a veiculação de propaganda eleitoral negativa, certo? Ou seja, o enunciado número 19 dessa corte, ele é bem enfático, ele diz exclusivamente com o fim de promovê-los ou beneficiá-los, né? Só que ao compulsar a propaganda impulsionada pelo Progressistas, a propaganda veiculada no perfil da rede social da Ângela e impulsionada pelo Progressistas, faz duras críticas ao atual prefeito e diz que a prefeitura criou dificuldades que impedem o acesso ao benefício da Lei Aldir Blanc, sobretudo no momento de pandemia em que vivemos. É uma acusação bem grave, né? Por isso que a sentença deve ser mantida. Por fim, é importante não se perder de vista
que, além da manutenção da condenação pelo impulsionamento vedado, também deve ser mantida a condenação imposta para cada um dos recorrentes de forma individualizada, até porque as condutas praticadas por eles foi de uma forma isolada. Uma veiculou a propaganda e o outro impulsionou. Os dois juntos contribuíram para o resultado. Por isso, não há que se falar em condenação solidária na forma pretendida pelos recorrentes. Como sustento, agradeço a oportunidade e a atenção de Vossas Excelências e é por essa razão que o recurso deve ser desprovido. Agradeço e cumprimento Vossa Excelência. A palavra retorna ao eminente relator para o voto. Pois não, presidente. Presidente, o recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, motivo pelo qual deve ser conhecido. No que se refere ao mérito, surge em controvérsia, sequer negado pelos recorrentes, a utilização da ferramenta do impulsionamento para difundir aos usuários da rede social Instagram e Facebook a postagem de mensagem publicada no perfil de campanha da recorrente Ângela Amin. Cito o link e tem o seguinte teor já citado pelo advogado. Trabalhadores da cultura de Florianópolis, sem auxílio da Lei Candir. Prefeitura cria dificuldades que impedem acesso ao benefício. Ao examinar o teor da publicação, o juiz eleitoral, num primeiro momento, indeferiu o pedido liminar de exclusão da postagem por entender que inexistia crítica negativa, afirmando que, aspas, o objetivo da veiculação é propositivo, embora, num primeiro momento, haja referência às exigências impostas pela Prefeitura para a concessão do auxílio emergência, exigências que, ressalte-se, não foram desmentidas pela representante. O objeto da representada é a prevalência da Lei Aldir Blanc, defendida e aprovada pela demanda por meio de seu voto. Veja que trata-se apenas de uma constatação afirmada pela representada em relação às exigências que, repita-se, não foram sequer infirmadas pela representante e, por isso, tenho que sequer podem ser consideradas como críticas, fecho aspas. Contudo, ao julgar o mérito da demanda, o magistrado alterou seu posicionamento e concluiu que a forma utilizada para a disseminação da propaganda eleitoral era irregular, sob o fundamento de que não há qualquer comparação entre a gestão atual da Prefeitura de Florianópolis e a que a representada pretende ser eleita por ou que já tenha feito em gestão anterior. Em verdade, assim, intenção manifesta, embora dissimulada, de criticar a atual gestão da administração municipal na concessão do auxílio emergencial. Crítica essa que é verdadeiramente contrária aos interesses do candidato adversário da representada. Sobre a matéria, dispõe a Lei 9.504/97, cita o artigo 57, letra C, parágrafo 2º, parágrafo 3º, deixo de fazer a leitura, conhecimento integral de Vossas Excelências. Em consonância com a regra legal, também ao enunciado número 19 deste tribunal, para as eleições de 2020, que tem este teor. O impulsionamento de conteúdo e propaganda eleitoral na internet por partidos políticos, coligações e candidatos deve ser utilizado exclusivamente com o fim de promovê-lo ou beneficiá-lo, sendo vedada a sua compra para a veiculação de propaganda eleitoral negativa. Dito isso, entendo que, no caso em análise, a prática da conduta ilícita não é manifesta, remanescendo dúvida razoável quanto ao desrespeito à legislação eleitoral, pelo que a sentença merece reforma. Com efeito, diferentemente de outros julgados de minha relatoria, o teor da mensagem impulsionada
não possui conteúdo flagrantemente negativo. A crítica exposta na postagem é genérica e impessoal, sem que haja atribuição de comentários depreciativos ou direcionamento de juízo de censura a determinado gestor público. A mensagem busca recriminar política pública municipal adotada para permitir o acesso à verba ao erário destinada à cultura, a fim de ressaltar a excelência do trabalho parlamentar desenvolvida pela candidata recorrente nessa área. Nesse sentido, não há como afirmar com segurança que essa manifestação teria potencial para afetar negativamente a imagem política ou mesmo pessoal do atual prefeito reeleito de Florianópolis, notadamente porque seu nome sequer é citado. O viés propositivo da postagem, pelo contrário, é inequívoco. A propósito, entendo que, em situações nas quais a mensagem é imprecisa e dúbia quanto ao seu caráter negativo, a garantia constitucional de livre manifestação de pensamento e de liberdade de informação deve prevalecer, em detrimento das razões que justificam as limitações impostas à propaganda eleitoral. Semelhante posicionamento, pela improcedência da representação, foi adotada por este tribunal ao examinar a controvérsia análoga envolvendo as mesmas partes, conforme demonstra a emenda bastante transcritas, que deixo de fazer a leitura, mas cito do TRE de Santa Catarina o Acordo 34.786, de 3 de 11 de 2020, relator juiz Wilson Pereira Júnior. Sendo assim, como não foram difundidas assertivas, desvelando de forma inequívoca crítica direta e pessoal a determinado adversário político, surge juridicamente inviável a imposição da penalidade pela prática do impulsionamento de propaganda eleitoral negativa. E assim sendo, senhor presidente, eu voto no sentido de dar provimento ao recurso para julgar improcedente a representação. É como voto, senhor presidente. Em discussão. Juiz Renato Bobaide. Presidente, só em respeito ao advogado, doutor Gustavo, só para deixar bem claro, né, o meu posicionamento, eu vou acompanhar, não vou divergir o relator. Eu estou aqui com a postagem aberta, aqui uma das postagens, e realmente não se consegue aferir nada depreciativo na postagem, nada que fale sobre farra, nada que fale sobre coragem ou não do candidato. Não há nada que possa trazer qualquer conotação negativa, qualquer conotação pejorativa, alguma desconfiança, nada. E, no final, a deputada, ex-candidata a prefeito, fala que o Conselho Municipal de Política Cultural de Florianópolis, os artistas e trabalhadores deste importante setor, têm o meu total apoio nessa causa. Ou seja, ela está propondo que ela vai ajudar essa parte, que vai tentar desburocratizar a questão. Então, eu concordo com o relator e é assim que eu voto também, excelência. Continua em discussão. Eu colho a manifestação do juiz Renato Bobaide e o silêncio dos demais como aprovação do voto do eminente relator. Por votação unânime, dar provimento ao recurso. Agradeço ao doutor Gustavo Duarte pela presença, estaremos aqui sempre à disposição. Julgamento dos processos número 3 da pauta e 1 da pauta. No processo número 3, que é o recurso eleitoral 0600-156-24-2020, foi acompanhado pelo advogado Dr. Gustavo Henrique Pietrowski Duarte, que fez sustentação oral, e ouviu integralmente o voto do eminente relator, o juiz Fernando Carione.
não houve problema nenhum na transmissão interna, é apenas a externa que teve dificuldade. Então, não é preciso retomar o voto do eminente relator juiz Fernando Carione, senão apenas a leitura da ementa do número 3, se Vossa Excelência puder ler novamente a ementa. Pois não, presidente. Eleições 2020, recurso, representação, utilização de impulsionamento para difundir em redes sociais suposta propaganda eleitoral negativa, procedência, aplicação de multa, postagem impulsionada com crítica genérica e impessoal, mensagem de conteúdo flagrantemente propositivo, conduta ilícita não configurada, prevalência da garantia constitucional de liberdade de manifestação de pensamento, provimento. Então, para concluir, por votação unânime, dar provimento ao recurso no número 3 da pauta. Estamos reiniciando a sessão do Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina. Tivemos inconsistência na transmissão pelo YouTube em relação ao processo que já estava em julgamento, número 1 da pauta. Vamos, então, recuperar as manifestações dos julgadores. Trata-se do recurso eleitoral número 0600-234-23-2020. É relator o juiz Fernando Carione, que já votou no sentido de negar provimento ao recurso na sessão de 11 de dezembro de 2020. Está com vista o juiz Renato Boabaide, que tem a palavra para o voto vista. Obrigado, presidente. Excelências, eu já fiz chegar à mão de Vossa Excelência com antecedência o voto de vista, né? E eu ousei divergir do nosso vice-presidente em razão de entender, tá, que, especificamente no vídeo do candidato a vereador, não consegui dali extrair qualquer questão negativa, não falou nenhuma inverdade, fez apenas, constatou fatos políticos. Das outras postagens, questão financeira, ele não atribui nada de exagero nos gastos, de dúvida quanto aos gastos, de alguma mau uso do dinheiro público contra o candidato a prefeito. É claro que a publicação ali é bem direcionada ao candidato a prefeito, mas não poderia ser diferente, ele estava numa chapa de oposição. Então, Excelências, pelo voto que eu fiz chegar às mãos de Vossa Excelência, eu, rapidamente, para não atrasar a nossa sessão, voto, por conhecer do recurso, e a ele dar provimento para julgar improcedente a representação e afastar a multa aplicada pelo juiz de primeiro grau. É como voto, Excelência? O eminente relator já confirmou o seu voto ainda há pouco, já foi captado aqui internamente, apenas para registro na transmissão pelo YouTube. E eu vou tomar a liberdade de, ainda antes da manifestação do juiz Marcelo Melez, que fez manifestação à parte, eu vou colher os votos, e aí Sua Excelência pode fazer a sua manifestação na prolação do voto. Então, a partir do eminente relator, o juiz Celso Kipper. Então, senhor presidente, procurando resumir, as propagandas tidas por irregulares consistem em um vídeo e 2 postagens. No vídeo, o candidato a vereador, ora recorrente, vereador eleito, ele direciona, não só no vídeo, mas também nas postagens, ele direciona a propaganda contra o candidato a prefeito, Fernando Carione. E no vídeo ele fala que combater privilégios não é o seu forte, mencionando com relação ao candidato a prefeito. Mas, especificamente com relação a uma das postagens, toda ela é direcionada a críticas ao candidato a prefeito. Seja nos gastos com gabinete extra e diárias, seja uma crítica que ele sempre utilizou o número máximo de assessores possíveis
7 na Câmara e 22 na Assembleia Legislativa. Afirma o candidato a vereador, e ora vereador, que o candidato a prefeito não cumpre o seu mandato, ficou 2 anos como vereador e saiu, depois agora está 2 anos como deputado e quer sair, e afirma peremptoriamente que o candidato a prefeito não tem respeito pelo eleitor. Então, o conjunto dessa postagem me leva à conclusão que ela é completamente dirigida a criticar o candidato a prefeito adversário. Se se tratasse de uma crítica normal, não impulsionada, uma divulgação normal de propaganda não impulsionada, não haveria problema nenhum nessa crítica. Mas como é impulsionada e como toda ela se dirige à pessoa de um candidato adversário, com várias críticas que compõem todo o conteúdo da mensagem, me parece que o conteúdo negativo está bem colocado. E, portanto, em razão disso, eu acompanho o eminente relator, senhor presidente. Juiz Rodrigo Fernandes. Senhor presidente, num primeiro momento, muito rapidamente, quando recebi o voto vista, eu estava inclinado em seguir a divergência pela não preponderância da propaganda negativa. Todavia, eu entrei no processo, eu entrei na postagem, e o vídeo, por si só, ele confirmadamente foi objeto de impulsionamento. O vídeo, ele me convence que há propaganda negativa, ele tem endereço certo, razão pela qual eu peço vênias à divergência e acompanho o relator. Juiz Luiz Francisco Miranda. Senhor presidente, sem maiores delongas, eu tenho a mesma compreensão do relator, do desembargador Kipper e do doutor Rodrigo. Então, eu também acompanho o relator, né? Pedindo vênia divergente. Juiz Marcelo Meirelles. Como já havia falado anteriormente, presidente, eu entendo nesse caso específico que ia acompanhar o doutor Renato por entender que não há uma propaganda eminentemente negativa, apenas uma constatação de fatos da legislatura que ocupava aquele candidato. Então, da mesma forma, pedindo vênia ao relator e aos demais que eu acompanho nesta feita a divergência do doutor Renato. Eu acompanho o eminente relator e proclamo o resultado. Por votação, por maioria de votos, negar provimento ao recurso, vencidos os juízes Renato Boabaide e Marcelo Pons Meirelles. Engrenada, então, agora a transmissão, nós passamos ao julgamento do número 2, que é o recurso eleitoral 0600-267-36-2020. É relator o juiz Fernando Carione, que tem a palavra para o voto. Ou não, senhor presidente, como foi disponibilizado o voto com antecedência, eu faço a leitura da emenda, presidente, e fica à disposição da Corte. Eleições 2020, recurso, representação, publicação na imprensa escrita, suposta veiculação de propaganda eleitoral irregular, inobservância do limite de espaço por edição estabelecido pela legislação eleitoral, Lei 9.504/97, artigo 43, e na Resolução 23.610 de 19, artigo 42. Matéria divulgando propostas de candidato ao cargo de vereador. Existência na mesma edição de reportagem, difundindo aspectos positivos de outros postulantes a cargo no Legislativo Municipal de partidos políticos adversários. Ausência de prova ou mesmo indício do pagamento da publicidade ou da recusa do periódico em veicular propostas de campanha encaminhadas pelos demais candidatos, prevalência da liberdade de informação e opinião conferida à imprensa, em especial aos veículos impressos, Constituição Federal, artigo 220, e Resolução TSE 23.610/19, artigo 42, parágrafo 4º,
inaplicabilidade no caso das limitações impostas à publicidade eleitoral. Reforma da sentença, provimento. É como voto, senhor presidente. Em discussão e votação. Colho silêncio como aprovação. Por votação unânime, dar provimento ao recurso. O número 4 e número 5 são da relatoria do juiz Celso Kipper. Sua Excelência manifestou há pouco o interesse em julgar em conjunto. Eu indago se Vossa Excelência tem esse interesse em julgar em conjunto os dois processos, 4 e 5. Aí eu anuncio os recursos. Pode ser, senhor presidente. Inicialmente, eu iniciaria com o julgamento do número 5 e, na sequência, o número 4, a leitura das emendas. Perfeitamente. Então, eu anuncio o número 5, que é o recurso eleitoral número 0600-621-48-2020, e o número 4, que é o recurso eleitoral número 0601-071-88-2020. O juiz Celso Kipper é o relator e tem a palavra para os votos. Começando pelo número 5. Então, senhor presidente, só para contextualizar, são duas representações. A primeira está retratada no número 5, já lerei a ementa, e a segunda representação, em que houve a extinção do processo sem julgamento do mérito na primeira instância, está representada no número 4. Mas as partes são as mesmas. Pois bem, passo a emenda, se trata vem de Canoinhas, né? E as partes são Gilberto dos Passos, prefeito eleito naquela cidade, que é o representante das duas representações. E ele representa contra Luiz César Fuch por postagens que ofenderiam a sua honra. Pois bem, então passo a emenda do número 5, que é a primeira representação, senhor presidente. Eleições 2020, recurso eleitoral, representação. Manifestações no Facebook ofensivas à honra e à imagem de candidato. Julgamento de parcial procedência na origem. Preliminar, URLs específicas não identificadas na inicial. Alegada impossibilidade de conhecimento da representação, artigo 17, inciso 3º, da Resolução TSE número 23.608/2019. Caso concreto, ausência de prejuízo à defesa e de controvérsia acerca da divulgação das postagens e do seu autor. Publicações excluídas pelo representado no prazo concedido na decisão que concedeu a liminar, prefacial rejeitada. Mérito, ofensa à honra. Postagens no Facebook. Conteúdo difamatório e injurioso dirigido contra candidato a prefeito. Artigo 243, inciso 9 do Código Eleitoral. Recurso analisado após a realização do pleito. Possibilidade de confirmação em grau de recurso da exclusão de conteúdos imposta por decisão judicial. Inteligência do parágrafo 7º do artigo 38 da Resolução TSE 23.610 de 2019. Ofensa à honra configurada. Manutenção da ordem de remoção de conteúdo e da fixação de astrentes pelo descumprimento. Possibilidade de fixação de astrentes em caso de reiteração da publicação de postagens com o mesmo conteúdo analisado no processo. Inviabilidade, entretanto, da previsão da multa diária em hipóteses de publicações futuras indeterminadas, sob pena de configuração de censura prévia, malferimento dos artigos 5º, inciso 4º e 220, parágrafo 2º da Constituição Federal, e ao artigo 38, parágrafo 1º da Resolução TSE 23.610, precedentes. Reforma parcial da sentença no ponto. Recurso parcialmente provido. Então, eu voto no processo número 5, por conhecer do recurso, rejeitar a preliminar
e, no mérito, a ele dar parcial provimento, apenas para afastar a fixação das astrentes em hipóteses de publicações futuras indeterminadas, com conteúdo diverso das consideradas ofensivas neste processo. Passo ao número 4, senhor presidente. Eu vou colher a manifestação do juiz Rodrigo Fernandes, que pediu a palavra. Senhor presidente, eu concordo no mérito totalmente com o relator. Eu só tenho uma dúvida, porque o parcial provimento é para exclusão das trends no caso de futuras publicações, o que, evidentemente, caracterizaria censura prévia. Estou de acordo. A única dúvida, relator, é porque a juiz de primeira instância fixou as astraintes em R$10.000 por dia, né? E ali a ementa ela ficou clara. Eu entrei no processo, mas para mim não tinha ficado claro no processo. Ele excluiu, então, a tempo e moda essas publicações, então não incidiu as astraintes. Seria isso? Não. Ah, tá. Então a discussão seria até despicienda, é porque nós tivemos outros processos onde fixamos e reduzimos a R$1.000 por dia. Então o meu medo é que ficasse alguma dúvida sobre a exclusão da publicação e incidisse daí R$10.000, que no meu ponto de vista seria exacerbado, mas seria só essa observação. Perfeito. Não incidiu. Agora, teria relevância, de fato, se no processo seguinte, ou melhor, se nós entendêssemos que essas publicações futuras incidiriam as trends. Certo. Mas, bastando isso, e é o caso do processo seguinte, né? Mas então não me parece que tenha relevância, porque senão... Até é um caso de não conhecimento mesmo, porque como não há interesse no recurso porque ele excluiu, então tudo bem, eu acompanho integralmente o relator, senhor presidente. Mas alguém gostaria de fazer manifestação no número 5? Não havendo, a palavra retorna ao eminente relator para o número 4. Então, no número 4, para continuar situando a questão, houve novas postagens de conteúdos diversos, tidos por ofensivos, e o representante, que é o mesmo, ele apresentou uma nova representação, só que, em primeira instância, a juíza de primeiro grau entendeu que não era o meio adequado essa representação, né? Porque deveria haver a execução das astrentes determinada por ela na outra representação, que nós acabamos de excluir essa possibilidade. Então, o que eu defino no número 4? Que a representação, sim, era adequada, porque eram novas publicações. Entretanto, como nós estamos, já se passaram as eleições, perderia o objeto. Então, passo a leitura da emenda. Eleições 2020, recurso eleitoral, representação. Manifestações no Facebook ofensivas à honra e à imagem de candidato a prefeito. Representação extinta sem julgamento de mérito no juízo de origem. Preliminar de ofensa de dialeticidade. Razões recursais sucintas, mas que se contrapõem aos fundamentos da sentença. Recurso admitido. Mérito. Inicial que informa a existência de novas postagens ofensivas à honra de candidato, requerendo a exclusão do perfil do representado da rede social, a fim de evitar futuros descumprimentos da decisão judicial, e a aplicação da multa cominatória fixada na representação anterior que eu menciono na emenda. Petição que não trata da execução da sentença proferida em outros autos, impropriedade do meio e ilegitimidade ativa afastadas. Requerimento acertadamente autuado como representação, que deveria ter sido recebida e processada nos termos do disposto no artigo 17 e seguintes da Resolução TSE 23.608. Pedido de exclusão das postagens ou mesmo do perfil do representado no Facebook. Recurso analisado após a realização do pleito. Impossibilidade. Providência a ser requerida perante a Justiça Comum. Precedentes do TSE.
requerimento de aplicação de multa diária fixada na representação, aquela que eu já mencionei, para o caso de postagem de novos conteúdos difamatórios, injuriosos ou ofensa pessoal ao candidato, julgamento pelo pleno do recurso interposto naquela representação, decisão pela inviabilidade da previsão de multa diária em hipóteses de publicações futuras indeterminadas, sob pena de configuração de censura prévia, perda superveniente de objeto, artigo 485, inciso 6º, combinado com o parágrafo 3º do CPC. Extinção do processo sem resolução de mérito. Recurso julgado prejudicado. É como voto, senhor presidente. Alguma manifestação sobre o número 4? Eu colho o silêncio como aprovação do número 4 e também com a manifestação do juiz Rodrigo Fernandes e o silêncio dos demais, aprovação do número 5. E para otimizar, então, o julgamento, eu anuncio o resultado, começando pelo número 5. Por votação unânime, rejeitar as preliminares e dar provimento parcial ao recurso. E o número 4, por votação unânime, julgar prejudicado o recurso pela perda do objeto. Passamos ao julgamento do número 6, que é o recurso eleitoral 0600-320-73-2020. É relator o juiz Rodrigo Fernandes, que tem a palavra para o voto. Senhores, encaminhei o voto com certa antecedência e a questão é bastante simples. Como sempre, eu fico à disposição de Vossa Excelência e leio a ementa que foi traçada da seguinte forma. Eleições 2020, recurso eleitoral, propaganda eleitoral extemporânea, vídeos e postagem dos pré-candidatos no Facebook, menção de pretensa pré-candidatura, exaltação das qualidades pessoais com afirmações e temas que abordam questões de interesse da comunidade e demonstram posicionamento pessoal. Divulgação durante o período de pré-campanha das ações políticas desenvolvidas pelos pré-candidatos. A utilização antecipada do slogan de campanha não é suficiente para caracterizar os atos praticados como propaganda extemporânea, desde que não envolvam pedido explícito de voto. Regularidade das publicações, artigo 36A da Lei das Eleições, improcedência da representação, reforma da sentença, recurso provido. É assim que encaminho o meu voto, senhor presidente, com base em diversos precedentes recentes desta Corte Eleitoral. Em discussão e votação. Silêncio corresponde à aprovação. Por votação unânime, dar provimento ao recurso. Passamos ao julgamento do número 7, que é o recurso eleitoral 0600-949-93-2020. O relator é o juiz Marcelo Pons Meirelles, que tem a palavra para o voto. O voto, até acolhi a sugestão do desembargador Kipper por uma alteração. Farei a leitura da ementa, ficando à disposição dos colegas para eventuais esclarecimentos. Eleições 2020, recursos, representação, ofensa a candidato, propaganda eleitoral negativa, internet, sentença de parcial procedência para confirmar determinação liminar de remoção de conteúdo. Recurso adesivo com pretensão de autorizar o retorno da publicação. Redes sociais, Facebook. Postagem desabonatória, Lei nº 9.504/97, artigo 57D. Aviltamento à honra e à imagem de candidato, Resolução TSE nº 23.610, artigo 27, parágrafo 1º. Transcurso do pleito, perda superveniente do objeto, direito de resposta não mais possível nesta jurisdição especial. Imprevisão de multa, recursos principal e adesivo prejudicados. Em discussão e votação. Olho silêncio com aprovação. Por votação unânime, julgar prejudicados os recursos. Passamos ao julgamento do próximo, que é o número
Número 8, recurso eleitoral 0600 358-22-2020. É relator também o juiz Marcelo Pons Meirelles, que tem a palavra para o voto. Ficarei também mais uma vez na ementa, senhor presidente, por entender que a matéria é bastante tranquila. Eleições 2020, recurso eleitoral, representação, propaganda eleitoral, candidata a vereadora, adesivo, envelopamento, plotagem, bem particular, veículo automotor, sentença de procedência, condenação à multa. Lei 9.504/97, artigo 37, parágrafo 2º. Norma imperfecta. Inexistência de previsão de pena em face do descumprimento dos parâmetros prescritos no comando regente da matéria. Desde o advento da Lei nº 13.488/2017, que conferiu nova redação ao parágrafo 2º do artigo 37 da Lei 9.504, não subsiste mais a possibilidade legal de se aplicar multa em caso de propaganda irregular realizada em bens particulares. Pode o juiz eleitoral, todavia, exercer o seu poder de polícia para fazer cumprir a regra de vedação de propaganda em bens particulares, que não observem as hipóteses expressamente admitidas no comando legal. Eu estou dando provimento ao recurso para afastar a condenação da candidata vereadora à pena de multa. Em discussão e votação. Colho o silêncio como aprovação. Por votação unânime, dar provimento ao recurso. Número 9 já foi julgado. Vamos ao 10. Recurso eleitoral 0600 de 2, 084, 20, 2018. É relator o juiz Celso Kipper, que tem a palavra para o voto. Senhor presidente, eu passo a leitura da ementa. É uma questão diferente do que estamos julgando aí, das questões eleitorais, pelo menos da eleição 2020. Então, passo a ementa e qualquer dúvida eu fico à disposição. Eleições 2014. Recurso eleitoral. Parcelamento de multa imposta por doação acima do limite legal. Controvérsia acerca da aplicação da nova redação do inciso 3º do parágrafo 8º do artigo 11 da Lei das Eleições, conferida pela Lei número 13.488 de 2017. Ampliação pelo legislador do número máximo de parcelas para reduzir o percentual de comprometimento da renda mensal do devedor para, no máximo, 5%. Independentemente do número de parcelas ou de anos necessários ao cumprimento da sanção. Prática da conduta ilícita. Aplicação da sanção e trânsito em julgado da decisão ocorrido sob a égide da redação anterior, incluída pela Lei 12.891 de 2013. Pedido de parcelamento efetuado na vigência da lei nova. Imediata aplicação da alteração normativa, norma de natureza processual, princípio tempus regit actum, artigo 14 do CPC, precedentes. Renda mensal, locução equivalente aos rendimentos brutos mensais auferidos pelo cidadão, em sintonia com a expressão faturamento, estabelecida no mesmo artigo para o limite de pagamento das pessoas jurídicas. Aplicação às parcelas vencidas após a publicação do acórdão. Recurso parcialmente provido. Então, eu voto, senhor presidente. Bom, o dispositivo é bastante longo, mas a ementa já diz tudo. Qualquer coisa, estou à disposição. Em discussão e votação. Aguardando o retorno do... Está em discussão e votação, voto do eminente relator, no sentido de dar provimento parcial ao recurso. Colho o silêncio como aprovação, então. Por votação unânime, dar provimento parcial ao recurso. Passamos ao julgamento do número 11 da pauta, que é a prestação de contas número 0600, 091, 05, 2019, e ao relator, o juiz Renato Boabaide, que tem a palavra para o voto. Obrigado, presidente. Muito rapidamente, o processo não requer muito
detalhamento, é uma prestação de contas, partido político, órgão estadual, exercício financeiro de 2018, relatório de exame para expedição de diligência em que a unidade técnica apontou algumas inconsistências e impropriedades formais e materiais, esclarecimento e saneamento de todas pela esfera partidária. Órgão técnico que, no parecer conclusivo, recomendou a aprovação sem nenhuma ressalva da contabilidade. Aprovação das contas partidárias. É a ementa, senhor presidente, e é como voto. Em discussão e votação, colhe silêncio como aprovação, por votação unânime, julgar prestadas as contas. Julgar prestadas as contas e aprovar a prestação de contas. Nós esgotamos a pauta jurisdicional, vamos à pauta administrativa. Temos o número 12, que é o processo administrativo eletrônico PAI número 31038/2020. Assunto é impedimento legal da atual juíza eleitoral da 14ª Zona Eleitoral de Ibirama, juíza Manuele Brasil Soldati Bortolom, porque o marido dela foi eleito vereador do município de Presidente Getúlio, que faz parte da 14ª Zona Eleitoral. Então, já havia sido designada a juíza Angélica Fassini para fazer a eleição naquele município, e a juíza impedida requer, então, que seja agora prorrogada a substituição, a designação para substituição, tendo em vista o fato das prestações de contas do candidato a vereador eleito, que é o marido dela. Eu penso que podemos aprovar, porque essa é a situação de impedimento que requer a substituição. Submeto, portanto, a Vossas Excelências a substituição pela juíza Angélica Fassini, que já foi designada anteriormente. Colho o silêncio como aprovação. Passamos agora aos assuntos gerais. Coloco a palavra livre para quem quiser fazer a manifestação. O eminente vice-presidente corregedor regional. Presidente, rapidamente, eu participei hoje pela manhã do Colégio de Corregedores e, como da formas anteriores, só elogios e nenhum destaque de grande importância. Tudo vai ser discutido no futuro. Eu coloquei a minha de resignação do totalizador, da centralização. Alguns corregedores acompanharam também quanto a essa centralização do TSE, mas ficou tudo para discussão futura. Então, nada se resolveu, nada a não ser elogios em cima de elogios e pelos atos, nada mais, presidente. Só para constar. Muito obrigado. Parabéns pela sua manifestação no Colégio de Corregedores. E a palavra continua livre para manifestação em assuntos gerais. Juiz Rodrigo Fernandes. Apenas para complementar o que eu falei ontem, presidente, na verdade, estarão no evento, na segunda-feira, o ministro Dias Toffoli, quase todos os ministros do TSE, e lá estando eu vou mandando as fotos, as filmagens para a corte, para que possa inteirá-los aí dos assuntos e das novidades. Perfeitamente, esse tribunal estará muito bem representado pelo juiz Rodrigo Fernandes, da classe de jurista, nesse evento do TSE. Mas alguém quer se manifestar? Não havendo mais manifestação, quero agradecer a todos pela presença, pela participação, pela cooperação e declaro encerrada esta sessão, convocando todos para a sessão de segunda-feira, às 10 horas. Um abraço a todos, bom fim de semana.